Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. É um grande prazer novamente recebê-los aqui no nosso podcast, o podcast da TS Gym, carinhosamente chamado por Gymcast. E lembrando que o nosso propósito é trazer a melhor informação sobre o seu maior patrimônio, a sua saúde. E é por esse motivo que os nossos convidados são especialmente selecionados para trazerem então a melhor informação sobre a nossa saúde. E hoje é um dia muito especial porque, como os outros convidados também, esse foi escolhido a dedo. É um grande prazer receber aqui, vou fazer a breve apresentação e daqui a pouquinho eu já passo a palavra para ele. É um grande prazer para nós, aqui na TS Gym, recebermos hoje esse cara aqui, que é pouquinha coisa. Eu vou ler um pouquinho aqui, acho que umas 2 horas de podcast dá para ler a capacitação do homem aqui. Vamos lá, ele é médico, casado com a Bia, pai do Rafa e pai do Renato, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular pela Santa Casa de São Paulo, especialização em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular pelo Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possui título de especialista em cirurgia vascular, certificado de atuação em angiologia e cirurgia endovascular, título de especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, membro da Sociedade Europeia de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Ou seja, você percebeu que está acabando até o fôlego aqui na ficha aqui do cara, hein? Responsável pelo Serviço de Angiologia e Cirurgia Endovascular da Santa Casa de Jaú e também do Hospital Amaral Carvalho e responsável pelo Serviço de Angiologia e Cirurgia Endovascular da Unimed Regional Jaú. É com um grande prazer que nós recebemos hoje aqui, no nosso podcast, o Dr. Daniel Vasconcelos, que com certeza trará toda a sua experiência, sua expertise e trará grandes informações e importantes informações a respeito dessa parte da cirurgia vascular. Então, doutor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Olá, Silvio, tudo bem? Como eu disse, não só pela sua expertise, pela sua competência profissional, mas para mim, de modo especial, fico muito feliz em recebê-lo. O Dr. Daniel também é nosso aluno aqui na TS Gym. Como profissional da saúde, ele executa o que prega, né? Porque a gente sabe que todo profissional da saúde é senso comum, a ideia de que o exercício físico, né, isso é mais do que corroborado já na literatura científica, o exercício físico ele é terapêutico, ele é profilático, ele é indicado em qualquer situação. Então, ninguém melhor do que o Dr. Daniel, como médico, como profissional da saúde, também cuidar da sua saúde. Então eu fico muito feliz em poder colaborar, né, trazendo via exercício físico a minha colaboração também, cuidando da saúde do Dr. Daniel, que também cuida da saúde de muitas pessoas. Então, doutor, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E a palavra é sua. Se eu esqueci alguma coisa aqui, pode falar, porque tem coisa, hein? Imagina, já foi bastante. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir sobre essa especialidade, essa questão da área médica, especificamente da cirurgia vascular, que eu sou apaixonado e que eu acho que assim tem tudo a ver com o seu trabalho, com o que você faz, e já estamos treinando aí já há 4 anos, né? Pois é. Setembro agora vai fazer 4 anos. Já tive o prazer de ter meus filhos como seus alunos e eu vi como eles se desenvolveram e como assim fez diferença para eles ter tido aquela preparação, mesmo quando ainda estavam pequenos ainda, não estavam tão grandes assim. E é um prazer estar aqui e poder divulgar, conversar com as pessoas sobre a especialidade de cirurgia vascular. É uma especialidade que tem muitos pacientes, muita gente, certamente aí em casa, na sua rua, no trabalho tem, e que as pessoas confundem muito as coisas. Então é importante a gente começar explicando o que o cirurgião vascular trata, quais são a área de atuação do cirurgião vascular. O cirurgião vascular, ele trata as doenças dos vasos sanguíneos, tanto os vasos arteriais, das artérias, que são os vasos que levam o sangue do coração para o organismo, para as extremidades, braço, cérebro, pernas, como as doenças venosas, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue de volta da perna, das extremidades, para o coração.
Então, nós temos dois perfis de pacientes bem distintos. O primeiro perfil de paciente é o paciente que tem a doença arterial. É o paciente que vai ter alguma alteração na chegada do sangue e oxigênio nos tecidos. É um perfil de paciente muito parecido com o paciente que o cardiologista trata. A doença arterial coronariana, que leva ao infarto e os problemas cardíacos, é uma doença que é provocada, tem a ver com fatores de risco, tem a ver com a idade, com a genética, mas ela, no final das contas, é provocada pelo acúmulo da placa de gordura, do colesterol na parede das artérias do coração. E esse acúmulo de gordura, o indivíduo que tem uma tendência de acontecer no organismo todo. Então, pode acontecer nos vasos periféricos. Então, na divisão, na medicina, a vascular trata os vasos periféricos, as pernas, os braços, as carótidas, os rins, e o cardiologista trata o coração. É praticamente a mesma doença e os mesmos fatores de risco. Então, o paciente que é hipertenso, o paciente que tem o colesterol alto, o paciente que tem o diabetes ou a pré-diabetes que vem subindo, não se cuida. E, com o passar dos anos, essa plaquinha de gordura vai acumulando e pode levar a ter problemas na perfusão. Isso é doença de paciente idoso, relacionado às comorbidades e aos hábitos de vida. E, no tratamento dessas doenças, o exercício é uma das partes centrais que nós vamos conversar. E no outro extremo, a maioria dos pacientes vasculares são pacientes jovens que têm problemas venosos. A doença venosa, a insuficiência venosa aqui pode ser manifestada como varizes, presença de veias dilatadas, vasinhos, dores e inchaço nas pernas. Tem uma apresentação diferente, é um perfil de paciente diferente do doente arterial. É um paciente geralmente mais jovem, geralmente que tem uma exposição ocupacional a ficar parado. Então, o paciente trabalha em pé, trabalha sentado, trabalha numa linha de produção, está no hospital, está numa sala de aula, no comércio, e que por causa da gravidade vai haver uma condição do acúmulo de sangue que piora naquela situação do dia a dia do paciente. Uma paciente que é cozinheira, uma paciente que é dona de casa, que acaba fazendo muito serviço, e vai ter sintomas não de problemas de o sangue chegar na perna, mas ao contrário, o sangue chega e fica parado, não circula. Por quê? Pela exposição à gravidade e por fatores que estão relacionados a piorar, aumentar essa situação da estase sanguínea. Então, são dois perfis de pacientes bem diferentes e que o vascular trata, cada um à sua maneira. Uma parte do tratamento é remédio. Alguns pacientes precisam de intervenção, pacientes que precisam de angioplastias, de cirurgias, revascularizações, aneurismas, que o pessoal fala muito. E existem os pacientes venosos que precisam de cirurgia de varizes, mas, sem dúvida, todos os doentes vasculares, eles se beneficiam da realização da atividade física. Cada um ao seu jeito, cada um na sua condição, pensando em melhorar a qualidade de vida. Então, o seu trabalho, o que você divulga e essa oportunidade que a gente está tendo aqui, é muito importante da gente divulgar e tirar algumas dúvidas do pessoal de como o paciente pode mudar a sua própria história. Sem dúvida, existem fatores familiares, fatores genéticos, fatores, quem é hipertenso é hipertenso, quem tem colesterol alto tem colesterol alto, mas o paciente consegue mudar isso. E essa transformação, essa mudança, esse controle tem tudo a ver passa pelo exercício físico, passa pela atividade física, que pode chegar ao exercício ou apenas orientações simples, só de mudança de hábito já fazem toda a diferença para ele. Muito interessante. E é importante ressaltar, né, doutor, como a gente já falou, que isso está mais que evidenciado, mais que preconizado na literatura científica, nas mais diversas situações. A gente costuma brincar, né, que qualquer médico vai te falar, pratique exercício físico, né, seja o cardiologista, seja o endócrino, seja o vascular, por quê? Um ortopedista. Um ortopedista, porque obviamente que o exercício ele tem esse impacto, né, nos sistemas, e isso juntamente com os bons hábitos de vida, né, do paciente, do aluno, enfim, e quando a gente fala de bons hábitos, a gente está falando
falando de uma boa higiene de sono, a gente está falando de uma boa alimentação e da prática rotineira do exercício físico. Nesse contexto que o doutor acabou de apresentar, até me veio já na memória a brincadeira que os meus alunos fazem, né? Pô, mas você não me cansa de dar exercício de panturrilha. Toda hora tem na aula exercício de panturrilha. Aí eu brinco. A panturrilha ela é o nosso segundo coração. Então o doutor agora vai explicar o porquê. O que é importante a gente fortalecer essa musculatura da panturrilha. Acho que é um ponto interessante para o pessoal se atentar também, né, doutor? Sem dúvida. É importante entender que a atividade física faz parte da transformação. Então, um exercício supervisionado, um exercício planejado pelo profissional educador físico, por um fisioterapeuta, ajudam o paciente à reabilitação de diversas doenças, entre elas as vasculares. E aí, pensando nas doenças vasculares dos membros inferiores, sem dúvida, o treino da musculatura da panturrilha é fundamental. Para o paciente venoso, porque, pensa bem, as veias das pernas têm uma tarefa ingrata de levar o sangue de volta lá de baixo, trazer para o coração. E um paciente que é segurança de banco, que fica em pé o dia inteiro, um policial militar, que fica em pé o dia inteiro, um cozinheiro, vai ter uma condição de sobrecarga ali. E se ele tiver o hábito de conseguir treinar e fazer um exercício, a contração dos músculos da perna funciona como se fosse um coração batendo, ajudando esse sangue que tenderia a ficar parado lá, a voltar para o coração, contra a gravidade. Isso a gente já tem de fábrica, já veio com a gente. E basta colocar em prática, colocar aqueles minutinhos. Então, não é raro o paciente vai ao médico, eu tenho vários pacientes no consultório que falam, nossa, mas vocês combinam médicos que todo mundo manda fazer exercício? Sem dúvida, porque o exercício já é uma parte gostosa do dia, é uma parte que, se entrar na rotina, já trata diversas doenças e que a gente pode potencializar. Para vascular, tem tudo a ver o exercício da panturrilha. Tanto o treino de força para recrutar musculatura, para que o paciente que é sedentário, paciente que teve uma perda de massa muscular por causa da idade, do tempo, ele fica com a perna fraquinha. E aí ele precisa fazer exercício localizado, com peso, com musculação, completando com exercício aeróbico em que a contração dos músculos da perna repetida com essa musculatura treinada vai ajudar. E no outro oposto, o paciente arterial, que tem um problema de restrição de chegada de sangue nas pernas, que o sangue, o paciente tem dor para caminhar, às vezes ele vai caminhar, sente fadiga, queimação, não consegue. Antes de operar, a agente vascular indica uma deambulação supervisionada, o paciente caminhar, não, mas eu não consigo andar um quarteirão. Ótimo, vai andar um quarteirão de manhã e um quarteirão à tarde. E esse treino vai desenvolvendo circulação colateral e muitas vezes um paciente que poderia precisar de uma cirurgia consegue ficar no tratamento clínico. Que eu acho assim, é muito mais interessante. Quem quer ser operado? Eu costumo brincar, né, doutor, que o exercício físico ele é um medicamento não farmacológico, né? Sim, é aquela pirulazinha. Você não compra na farmácia. Todo dia, se você tomar aquela pirulazinha, ela vai resolver muitos dos problemas que a gente tem pela frente aí ao longo da vida. Né? Visando além da vascular, sempre eu vejo a saúde do paciente do ponto de vista do enfoque da vascular. Mas assim, o que é saúde? O que é um indivíduo saudável? É um indivíduo que tem um bem-estar biológico, psicológico e social. O biopsicossocial. Né? Exatamente. O cara tem uma sensação de bem-estar. O cara fica sem dor. O cara consegue desenvolver suas atividades, consegue ter alguma qualidade de vida, tudo isso. E só se consegue isso se a gente tiver uma alimentação adequada. Não estou dizendo que precisa comer só verdura também, mas assim, tem de observar quais são os excessos. Cada indivíduo sabe o que está cometendo de excesso. Se o cara tiver o peso adequado, reflexo da alimentação, e, se ele conseguir, dedicar uma parte do tempo dele para investir no maior bem que ele tem, que é a saúde. Então, eu costumo dizer que a nossa saúde é uma poupança. O indivíduo que, como digamos, todo mundo nasce com alguma saúde, sabe? E aí o indivíduo que fuma, o indivíduo que é sedentário, o indivíduo que não se alimenta direito, não dorme, não pratica exercício, ele vai consumindo essa poupança no passar da vida. E aí, chega uma hora que ele tem um imprevisto, se ele não tem reserva, igual a reserva financeira,
Quem gasta todo o salário e não tem uma reserva, se furar um pneu, se o carro quebrar, Vai passar apertado. Vai passar apertado. Então, no nosso caso, eu costumo dizer assim, os pacientes são ricos de tempo. Todos os indivíduos. O vovozinho de 88 anos, a paciente que é costureira, que é cabeleireira, que fica muito tempo em pé, que fica o dia inteiro assim, ainda tem o serviço de casa para fazer, todos nós ganhamos 24 horas por dia. E essas 24 horas a gente usa onde quiser. Eu acho que faz sentido e é muito mais interessante a pessoa investir 1 horinha, a gente estava conversando agora, 40 minutos, melhor fazer 40 minutos 4 vezes por semana do que não fazer. Exato. O que são 40 minutos? Sabe? Basta organizar. E esse investimento, se você for levar para toda a vida, o ortopedista vai agradecer, o reumato vai agradecer, o endócrino vai agradecer, o cardiologista praticamente manda. É aquela situação de que o paciente vai ser responsável pela gestão do tempo dele. E esse tempo dele ele pode gastar na farmácia, no hospital, num consultório médico, pode investir numa atividade física que lhe dê prazer. Algumas vezes, a gente tem pacientes mais idosos que nunca foram educados a fazer exercício. E hoje já existem indícios de benefício, mesmo para pacientes portadoras de artrose. Então, as vovozinhas com mais de 80 anos que têm artrose, se fizerem um pouco de exercício resistido de musculação, já melhora. E aí, complementando a situação, já que foi fazer uma musculação, um pilates, faz um aeróbico, já fica com a panturrilha fortalecida, já recruta a musculatura, ativa o metabolismo e assim, vai dar uma independência para ela, para viver, para se mexer, para fazer o serviço dela de casa sem dor. E aí? Autonomia, né? Muito melhor fazer um exercício do que tomar um analgésico. Porque está com dor porque não treinou. Eu acho que assim, tem tudo a ver e a gente eu sou entusiasta disso. Eu costumo reforçar com os pacientes a questão, mesmo pacientes que vieram a operar, fizeram cirurgia, seja de varizes, seja doentes arteriais, seja pacientes que vêm por estética, a manutenção passa por um hábito de vida saudável. O exercício, uma musculação, pode ser com muito peso, ou o que a gente médico chama de musculação é atividade resistida, né? Correto. Você sabe melhor que eu que às vezes o paciente não precisa fazer algo com 50, 80 quilos. 5 quilos já é musculação. E aí, vamos ver o peso da paciente, vamos ver o condicionamento, o preparo, para que não tenha dor e, pelo contrário, esse exercício possa melhorar a dor. E na circulação, isso faz todo sentido. Muito bom. E é importante ressaltar também, né, doutor, que hoje, complementando um pouquinho essa fala, às vezes a gente percebe que, até como uma certa desculpa, a pessoa fala, olha, não tenho tempo. Lembrando que o tempo, às vezes, não é falta de tempo, e sim falta de prioridades, né? E conforme mesmo você disse, se a pessoa tiver ali 40 minutinhos, 30 minutos por dia, hoje a gente já tem protocolos de treinamento, a gente tem já um sistema de treinamento muito eficiente, que você pode resolver sua vida ali em 20 minutos, 30 minutos de treinos por dia. Isso vai, com certeza, ter um impacto muito positivo na sua saúde. Esses exercícios, de uma forma bem estruturada, bem conduzida, trarão com certeza um resultado muito importante para você ter qualidade de vida, né? Nós não estamos nem falando em performance, em estética, a gente está falando de qualidade de vida, como o doutor mesmo disse. Acho que todo mundo quer aqui chegar, assim, se Deus permitir, aos seus 90 anos, conseguindo ir ao banheiro sozinho, sem precisar de ninguém para ajudar. Então, o exercício nesse sentido, com certeza ele vai corroborar demais, né, para que a gente consiga atingir esse tipo de objetivo. Ainda pensando nessa situação da prioridade, e conforme mesmo o doutor já ilustrou aqui, diversas situações na qual o exercício entra nesse contexto, e mais especificamente na questão da vascular, e ele já reforçou isso também, que tanto o exercício resistido ou o exercício de força, como o exercício aeróbico, é muito importante nesse contexto da saúde do paciente. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, não tem 1 hora para fazer o exercício, vamos dividir. Faça um pouquinho de musculação, 40 minutos no exercício resistido de manhã e vamos deixar a caminhada 3 vezes por semana à tarde. E aí, 3 vezes por semana pode ser o fim de semana. O fim de semana também é semana. Então, pega aquele domingão, tá? Ao invés de assistir o jogo, põe um tênis, vai dar uma volta e chega para ver o segundo tempo. Sabe? Você já investiu.
É assim, Exatamente. é fácil. Agora, basta a gente priorizar e direcionar o recurso, o tempo que a gente tem para o que a gente precisa. Eu acho que é válido para o paciente, a pessoa que busca uma saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas assim, a prevenção e pensando na longevidade. Vale a pena investir um tempinho, pensar, se preocupar com isso para não ter de correr atrás. O exercício, principalmente o exercício aeróbico, ele muda os níveis do triglicérides, da diabetes, do colesterol. Por quê? O músculo, ao treinar, ao ser exigido para fazer o exercício, ele usa esses substratos como substrato energético. Então, o cara tem lá uma tendência à diabetes. Se ele conseguir fazer uma atividade física, essa tendência da diabetes vai ficar controlada sem precisar tomar remédio. O cara que é dislipidêmico, que já tem que tomar o remédio para o colesterol, porque o colesterol subiu. Se ele conseguir engrenar uma atividade física, 3 vezes por semana, se puder mais, quem pode mais, mas 3 vezes por semana, já vai baixar esse colesterol, vai ajudar. Quem sabe até ele possa conversar com o cardiologista se é possível tirar o remédio. Então, assim, eu acho que a indústria farmacêutica encontra soluções que a gente pode buscar em outros locais. Nem tudo dá para comprar em comprimido e resolver. Tirando a sensação de bem-estar, de independência e você mudar o vínculo, criar outras amizades, se relacionar com pessoas que tenham essa iniciativa de fazer atividade física também. Participar de grupos e fazer atividades que possam ajudar. Pensando nos idosos que eu estava falando, a turma mais velha, 80, 75 mais, não foi ensinada a fazer atividade física. A escola não tinha educação física, quando tinha, o pessoal sempre que podia escapava, tudo. E aí, assim, tem pacientes que às vezes a gente pode, no lugar de uma caminhada, a gente pode falar, vai no bailão e dança. Para a circulação, a perna está fazendo o que precisa, ajuda. E assim, uma aula de dança, um baile do recreativo que faz, uma festa que fica dançando a noite inteira, equivale a uma atividade física na esteira. Nem tudo precisa ser feito na academia, pode ser feito ao ar livre. Nós em Jaú temos essa condição de segurança e de clima que permite fazer isso. Basta organizar e vai sentir os benefícios em breve. É só investir um tempinho. Isso é muito importante, até mesmo para ilustrar um pouquinho, de uma forma bem prática. Quando a gente fala atividade física, a gente está falando de coisas do cotidiano. Né? A atividade física é qualquer atividade que demanda a energia ali para você fazer uma contração muscular. Então, se você levantou e foi para a padaria a pé, andou 3 quarteirões, é uma atividade física. Não. E exatamente já mudar esses hábitos, né? Já assumir a atividade física com maior intensidade na sua vida, já vai ser um ponto positivo. Então, por exemplo, acabei de citar, precisa ir à padaria? Não vai de carro, vai a pé. Trabalha num local que você tem que subir 3, 4 andares, não vai de elevador, vai de escada. Isso você já aumentou seu nível de atividade física. E, obviamente, a ideia é você também, não só atividade física, mas também depois entrar com o exercício físico, sim, que já é algo mais programado, sistematizado, que a gente já tem um objetivo. E reforço novamente, a gente tem, voltando nesse assunto que o doutor falou, a gente tem experiências aqui com alunos que tomavam 5, 6 medicamentos, que com 1 ano de treino, hoje toma meio. Meio. Então, essa parte metabólica, o equilíbrio vem através do exercício físico. Então, aí nos leva a pensar, será que o discurso que a pessoa às vezes fala, eu não gosto de fazer exercício. Poxa vida, se alguém te oferecer algo que você vai fazer e sabe que isso vai dar certo e vai te poupar aí de tomar 3, 4 medicamentos durante o dia, será que não é melhor? Vai prolongar a sua vida, vai melhorar a sua qualidade de vida. Será que vou arriscar? Exatamente. E vou querer ir na farmácia? E aquela história, né, doutor? Eu brinco sempre falo para os alunos, gosto dessa ideia de pensar que quando as pessoas argumentam dessa forma, fazer exercício é difícil, fazer uma alimentação saudável é difícil. Realmente, ninguém está dizendo que é fácil. Porém, também é difícil você ser diabético, hipertenso, obeso, então sedentário, né? A gente sabe que o sedentarismo é porta de entrada para diversas patologias, diversas doenças. Então, vale a pena refletir, né? Será que é mais difícil
se esforçar um pouquinho, ter uma rotina com exercício, melhorar a sua alimentação, é muito mais fácil, né, do que ser obeso, hipertenso, ter que ficar tratando, ir ao médico, enfim. Eu acho que já está mais que evidenciado isso hoje e as pessoas precisam ter um pouquinho de consciência e mudar alguns hábitos, né? Às vezes assim, só, considerar essa situação. A questão da obesidade é muito, muito frequente também, porque é uma das comorbidades que mais pega, principalmente para os pacientes venosos, que o paciente obeso, sobrepeso, ele funciona como se fosse uma gestante. Então, quem já teve filho, quem já acompanhou a esposa teve filho, você acompanha no final da gestação, a paciente fica com a perna super inchada. Por quê? Porque quando o útero cresce, o bebê cresce dentro do útero, ele comprime todas as estruturas, inclusive as veias que estão no abdômen. E aí, serve como se fosse uma lombada. Então, na evolução da gestação, se a paciente não previne, ela pode ficar com o pé bem inchado, a perna inchada, alguns vasinhos. E essa condição, uma condição na gestante que é temporária. Depois que nasceu, aquela compressão mecânica deixa de acontecer. No paciente que está obeso, sobrepeso, homem ou mulher, isso acontece e assim, eu brinco, né? Não nasce. Fica um tempão aí e a paciente vai tendo uma deterioração da função venosa dela por conta dessa condição crônica. E aí, a atividade física entra como uma das formas para poder tratar a obesidade. E aí, tratar a obesidade, tecnicamente, para nós vasculares, não significa algo estético. Não, eu tenho de entrar no manequim 40. Não. Assim, se a paciente pesa 90 quilos, se ela conseguir baixar para 85, já melhorou a função, já diminui a compressão. E só chega a 75 quem pesou 85. Então, o negócio tem de ser pensado num longo prazo, tem de ser supervisionado. Existem assessores, como assessor de investimento. Como se você for construir uma casa, você vai conversar com o arquiteto, vai conversar com o engenheiro para ter ideia. E na saúde, o médico vai tratar a doença e pode orientar a saúde. E se o paciente tiver essa iniciativa, ela pode buscar uma nutricionista, ela pode buscar um educador físico para fazer uma atividade de acordo com a realidade dela. Sabe? O pessoal às vezes fala, nossa, mas você não gosta de gordo, do obeso. Não, não gosto. Não é que eu não goste, mas é que a doença que eu trato, ela piora se o paciente fica pesado. Como muitas outras doenças, né? Como a hipertensão, como diabetes, então assim, mais ou menos a medicina tem alguns sensos comuns. Então, tudo bem, a estética, o paciente ser obeso, tudo bem. Se ele está se sentindo bem com aquele corpo, tem de ver. Só que temos de ver como é que está a situação circulatória dele. Temos de ver como é que está o nível de pressão. Por quê? Porque isso é um fator de risco. E aí, a manutenção do sobrepeso vai exigir que ele tenha que tomar mais remédios e vai deixar ele com, a gente chama de prognóstico. Prognóstico é uma tentativa de adivinhar um futuro. Mas se eu tinha um cara que tomava 4 remédios, seja da pressão, do colesterol, por dia, e ele começou a treinar e está tomando um só, o prognóstico futuro desse cara tende a ser melhor do que quem continua tomando 4 remédios. E tudo isso é da atitude. Não é da bronca, não é da ameaça. Eu não gosto de ameaçar, acho assim, deselegante falar isso. Eu penso assim, a gente explica qual é a situação. Se você não prevenir, você vai correr situações de risco que vão ser desagradáveis. Se você conseguir atuar, e essa é a função do médico, ajudar o paciente a atuar antes que venha a ocorrer alguma complicação, algum desfecho que seja desagradável. Se a gente conseguir mudar isso, a história do paciente antes de chegar à situação de doença, cara, já ganhei meu dia, já fiz a minha parte, que é o mais importante, a gente tentar sensibilizar isso. E às vezes, quando a pessoa está sedentária, sobrepeso, cansada, não tem energia, não consigo, não vou mudar hábito, é difícil. Cara, às vezes a mudança tem que acontecer em casa, né? Tem que chamar a esposa, chamar o marido, chamar o filho e falar, ó, vamos fazer uma mudança. Por quê? Se a gente for ver, essas decisões têm que ser tomadas por todo mundo da casa. A gente fala, o paciente que é tabagista, que precisa parar de fumar porque teve um problema, seja um AVC, um problema na perna, até um problema cardíaco que o cardiologista está tratando e vem para a gente para uma avaliação vascular, eu falo, cara, a senhora não pode fumar,
Mas ninguém em casa deve fumar do lado da senhora, porque existe a figura do tabagista passivo. Então, meu marido fuma, tudo bem, vai fumar fora do telhado, para que a fumaça vá embora, faça mal só a ele. Porque se a paciente parar de fumar, ou o marido parar de fumar e a esposa continuar fumando dentro de casa, o mal acontece. Pensando como o tabagismo, questão da alimentação, a questão da atividade física, as opções devem ser feitas em conjunto. E isso a gente precisa chamar todo mundo, conversar, explicando o benefício, não ameaçando com o malefício. O malefício, o pessoal já está careca de saber, só ir para o hospital que você vai ver. E aí, como nós, cada indivíduo tem uma programação genética, tem tendência a ter algum fator de risco maior, se a gente tiver um hábito de vida saudável, a gente consegue empurrar para mais longe esse problema. Mas já estou com colesterol, para que eu vou fazer exercício? Cara, para o colesterol não piorar, para você não ter um infarto, não ter um AVC. Porque se tiver um AVC, além do colesterol, você vai ter de ter uma fralda, uma sonda e alguém para empurrar a cadeira de roda. Sabe, se tiver uma trombose na perna, vai ter de viver de meio o resto da vida. Será que é isso que você quer? Será que, sabe? Então, prefiro trabalhar no campo do positivo do que de ameaça negativo. Eu acho que a pessoa pode ter o enfoque positivo sobre as comorbidades e a condição circulatória dela. E é interessante, né, doutor, que o papel do profissional da saúde, seja ele o médico, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, é exatamente esse. Sem muito romantismo, a gente precisa ser realista. Né? Muitas vezes o paciente, ou no caso nosso aqui, o aluno, ele chega e ele fala, olha, eu não gosto de fazer exercício aeróbico, senão aí você tem que explicar o porquê ele precisa fazer aquele tipo de exercício. Né? Então, ele tem que entender a necessidade, né? Porque, na verdade, as coisas têm que caminhar junto, obviamente. Você tem que respeitar, né, alguns padrões e o que, entre aspas, o seu aluno gosta ou não, mas ele também tem que entender que em alguns momentos ele vai precisar fazer coisas que são importantes e necessárias para que ele mantenha a saúde em dia, via exercício físico, assim como no caso da medicina, enfim. Então é muito importante nós, profissionais da saúde, nos posicionarmos e trazer a informação. Então não é que, como o Daniel disse, não é você não gosta de gordo, você é gordofóbico, não é isso. A pessoa que está obesa, ela precisa entender que ela está numa condição de portas abertas para muitas comorbidades. De risco, né? de inúmeras doenças. Então ela precisa entender que ela precisa melhorar esse quadro, se ela quiser viver há muito mais anos e viver melhor. E não significa ficar magro. Exatamente. Longe disso. Interessante vezes, assim, que baixar 10% do peso já faz uma baita diferença nos exames e no desempenho. Agora, não quer, tem que ter o peso de quando tinha 17 anos. Nem todo mundo precisa. Agora, se quiser, vamos fazer o trilho. Tudo depende da participação do paciente, de onde ele quer chegar, sabe, de onde ela quer chegar, quais são os objetivos. E, a gente ouve na academia, Silvio, você vai me botar para fazer aquele exercício que eu não gosto. Cara, existem benefícios. Então, assim, pensando como especialidades médicas, o neuro que cuida de problema de coluna, o ortopedista que cuida de problema de coluna, de joelho, de quadril, ele vai precisar que o paciente faça o fortalecimento. É o exercício isométrico, com peso. E aí? A musculação é uma forma, o funcional é outra forma, pilates é outra forma. Esse é fantástico para recrutar musculatura, para aliviar, para tratar problemas de artrose, de desgaste, de desvio, de hérnias, que podem não ser operadas se a paciente fizer a parte dele, se o paciente fizer a parte dele. Mas, para o sistema vascular, o benefício desse exercício isométrico é muito pequeno. Ele é importante, vai recrutar quem tem uma atrofia, uma sarcopenia, que é a perda muscular com a idade, que é inexorável. Quanto mais a gente viver, mais vai diminuir a massa magra. Nossa, se quem faz exercício demora mais, mas a musculação, o exercício resistido são importantes para recrutar o que a gente tem ainda de músculo, mas para a circulação tem de ser o aeróbico. É longa duração e baixo impacto. Então tem pacientes, tem alunos que treinam
que são feras na musculação, que levantam peso, que estão em dia, mas fala assim, vamos subir na esteira e fazer um aeróbico. 5 minutinhos. Não. Não pode, cara. E é interessante destacar que isso tudo é preconizado na literatura. Então, se nós buscarmos na literatura científica a indicação do que seria um cenário positivo, o que eu tenho que treinar? Você tem lá, preconizado pelas mais diversas entidades que estudam o exercício, estudam o movimento, estudam fisiologia, nós precisamos de 3 situações de exercício. A gente precisa do treinamento resistido, ou treinamento de força, que a musculação, no caso, seria um dos métodos de treinamento resistido. Existem outros, tá? Nós precisamos do treinamento resistido, nós precisamos do treinamento aeróbico, né, que tem toda essa questão metabólica envolvida, e nós precisamos do treinamento de mobilidade, de alongamento. Então, qualquer situação, se você for procurar, isso é preconizado. Então, é um conjunto. Obviamente que existe prioridades. Então, dependendo da situação do aluno, da situação do paciente, você vai priorizar algumas coisas. Mas quando a gente pensa numa saúde global, né, a gente não tem como escapar disso. Como o doutor disse, a gente precisa prevenir a sarcopenia, que é a perda da massa magra. A gente precisa fazer exercício de força, porque é a nossa poupança lá no futuro, né? Como eu disse, a gente quer chegar lá na velhice indo ao banheiro sozinho. Independente. Né? E assim sucessivamente. E quem pode fazer isso por você? Um bom profissional de educação física que vai avaliar qual é a sua necessidade e vai conseguir, melhor, o que as pessoas às vezes não se atentam, organizar isso para você, né? Exatamente, que as pessoas acham que vai ser aquele negócio muito maçante ou aquele negócio muito... Não, um dos papéis, né, do profissional da educação física, de um bom treinador, de um bom personal, é exatamente otimizar o seu tempo. O que você tem de tempo para treinar na semana? Ah, beleza, eu tenho isso aqui, X horas por tantos dias. Ok, então você vai distribuir a carga de treino de uma forma que você consiga, né, buscar ali tudo que no caso, o aluno precisa. O aeróbio, a parte da musculação, a parte da mobilidade. Então, esse também é um das nossas responsabilidades como profissional da educação física. Então, não é desculpa. Às vezes o pessoal, não, eu não gosto porque eu vou ter que ficar 1 hora. Beleza, você não quer ficar 1 hora, a gente fica 30 minutos, não tem problema. E a gente vai otimizando isso aí, mas de forma alguma você pode usar como argumento que o exercício não vai te trazer benefício. Né? E existem pacientes também que confundem um pouco o que é atividade física e o que é esporte. Exatamente. E é assim, o esporte pode ser coletivo, pode ser individual, mas o esporte é algo que tem as regras, pontuação, tem pessoa que nasce com aptidão, que consegue jogar um tênis melhor, futebol melhor, ou vôlei. E busca-se a performance, né? Sim, sem dúvida, que o cara está lá. E aí, tem o esporte amador, que é dos pacientes, dos indivíduos que não são profissionais, mas que gostam de praticar aquilo e que eles precisam fazer uma preparação física para fazer esse esporte amador. Então, eu jogo bola 1 vez por semana. Ótimo. Você gosta de jogar bola? Legal. Mas o que você faz para o seu coração, para o seu joelho, para você poder jogar bola? Por quê? Senão acontece aquela situação do atleta de final de semana. É o cara que chega sem preparo, que foi o artilheiro do campeonato de 1989 e quer no fim de semana resolver montar. Ele vai se lesionar. Por quê? Porque a gente precisa recrutar músculo, a gente precisa ter a musculatura treinada para praticar o esporte. Então, não existe desculpa. E uma orientação bem feita dá para encaixar. Encaixa, faz de manhã uma parte, de tarde outra, no dia que não dá, deixa para o fim de semana, mas assim, tem de fazer tudo isso até para você buscar o esporte. Subir e descer escada, quem trabalha em prédio, é mais fácil. Nas cidades maiores, tem uns programas já de quem usa transporte público, às vezes saltar um ponto antes, salta uma estação do metrô antes e caminha, quando a vizinhança permite, 1 quilômetro, que é uma estação do metrô, 1 quilômetro. 1 quilômetro para um paciente já que é sedentário já é muito. Sim. Ele já caminha. E o celular conta os passos para a gente, já facilita a vida. Então, assim, são iniciativas, são fundamentais até tanto para o cara que está do zero, quanto para o cara que pratica o esporte amador e para ele não se lesionar, para ele continuar praticando o esporte dele sem precisar frequentar médico, sem precisar frequentar fisioterapia, porque não fez a lição de casa. Interessante que, às vezes, como o doutor está falando, o mínimo já é muito. Sim. Porque, coincidentemente, eu coloquei esses dias no meu story um estudo que mostra que quando você perde meio quilo
do peso corporal, você diminui 2 quilos de carga mecânica no seu joelho. Então, para quem tem algum problema articular, por exemplo, se a gente fizer uma continha rápida ali, se a pessoa dá 5.000 passos no dia, se ela emagrecer 1 quilo do peso corporal, são 20.000 quilos de carga mecânica a menos ao longo do dia que ela está impondo nessa articulação. Então, às vezes... Vai durar mais, né? Vai durar mais, né? Eu comungo dessa experiência porque algumas pessoas nem sabem, mas, por exemplo, eu sou acometido de artrose nos 2 joelhos. E corro, pedalo e convivo bem com essa patologia. Por quê? Porque me preocupo com 2 coisas. Manter o meu peso corporal, né? E fortalecer a musculatura. Manter os músculos fortes e suficientemente... Exatamente. Porque senão é dor, não adianta. Não é só o esqueleto que sustenta o organismo. O esqueleto, lógico, é uma das partes estruturais. Mas quem tem a musculatura de abdômen, lombar, de perna recrutada, não precisa ser forte, mas faz algum exercício, essa musculatura treinada ajuda a estabilizar as articulações do esqueleto e, às vezes, alivia problemas de coluna, problemas de joelho, que os pacientes, às vezes, sentem falta. Quando param de treinar por qualquer motivo, fazem uma intervenção cirúrgica, têm de ser afastados, eles percebem a piora dos sintomas só de ter parado de treinar. Isso é muito importante como medida preventiva. É importante ressaltar que a gente fala e a gente faz, né? Porque a gente, como profissional da saúde, por exemplo, o doutor 6 horas da manhã está aqui treinando, com todos os compromissos, cirurgia, consultório. Cabeça já rodando. Já está lá na acordo pilha. Na esteira. Mas 6 da manhã já está aqui, já está treinando, assim como todos da família, a esposa também, a Bia, que é nossa aluna, sempre treina, os meninos que já treinaram e ainda treinam, né? E nunca vai me ouvir falar, esse eu não faço. Exatamente. Eu posso ter dificuldade. Tem exercícios que eu faço com mais facilidade, outros que eu faço com mais dificuldade, mas assim, se está aí, vamos embora. É um excelente aluno, Baixa um pouquinho a carga, vamos tentar, faz um tempinho menor, avisando aí, por quê? Porque é a poupança. Exatamente. É a poupança, não podemos deixar. Eu também tenho essa conduta, né? Até mesmo como profissional do movimento, do exercício, eu costumo dizer que eu consegui achar uma maneira de deixar o tempo do exercício, ele é inegociável. Sim. Ele tem que ser feito, como qualquer outro compromisso. Todo mundo, quando acorda para ir trabalhar, não é todo dia que a gente está afim, que está cansado, independente da profissão, por mais que você ame sua profissão. Vai ter um dia que você está cansado, um dia que você está com a cabeça cheia, que você não quer levantar aí, mas você tem que ir trabalhar. O exercício é a mesma coisa. Você vai estar motivado todo dia? Não, mas você tem a obrigação, você tem o compromisso, você tem que realizar o exercício, isso tem que ser sua rotina, porque com certeza o impacto é positivo. Sem dúvida. Faz parte da saúde. Exatamente. Tem que ser uma vida saudável, inclui uma alimentação saudável e uma atividade física que o paciente consiga, vamos dizer, alinhar esses objetivos junto com o profissional. Então, eu vou conseguir sozinho, eu baixei umas planilhas na internet, ótimo, já é um grande início. Mas assim, chega uma hora, é igual emagrecer. Não, eu vou emagrecer, vou fazer a dieta da lua. Pode fazer. Só que, num primeiro momento, qualquer dieta ajuda, porque o cara que vem desgovernado consegue. Qualquer coisinha. Mas vai chegar uma hora que ele vai precisar de um auxílio profissional, que assim, são pequenas mudanças. São, às vezes, ver se está fazendo o exercício certo. A gente costuma dizer muito assim, eu costumo usar o exemplo do ortopedista, porque assim, o ortopedista, tem muitos pacientes portadores de insuficiência venosa crônica, que são complicações decorrentes que podem ter varizes e complicações decorrentes da circulação, do peso e do trabalho da paciente ter ficado em pé, que tem artrose também, como consequência do sobrepeso, do hábito de vida, genética, tudo. E aí, chega no ortopedista, tem artrose de joelho. Tá bom, o ortopedista mandou fazer exercício. Vai na musculação, treina lá. E para a circulação eu preciso caminhar. Só que aí, doutor, eu não consigo caminhar porque minha perna dói. Ok, vamos ver uma estratégia de exercício sem impacto. Não é que está tudo bem, então você não vai caminhar. Você pode pedalar, por exemplo. Nadar, sabe? Fazer o simulador de caminhada ou baixar o peso, fortalecer um pouquinho, cuidar da dieta para voltar à condição de caminhar.
Porque, como você explicou, o impacto na articulação vai ser proporcional ao peso do paciente. Exatamente. Então, não é que ele está proibido de caminhar. Para a circulação, o ideal seria caminhar. Se ele tem uma contraindicação ortopédica, vamos fazer o que dá. O que não pode é não fazer, pensando na rotina do paciente. Por quê? O remédio serve para tirar a dor que o paciente tem decorrente da comorbidade dele. Se o paciente mudar um pouquinho o hábito, a rotina, não deixar, sabe? E aí sim, na insuficiência venosa, existem situações que você vai ter de colocar uma meia elástica. É para todo mundo? Não. Mas tem pacientes que se beneficiam. Existem situações que você vai pedir para o paciente controlar um pouco o peso. Existem situações que a gente vai pedir para o paciente até maneirar um pouquinho no exercício. Está treinando demais. Vamos ver isso aí. Por quê? Porque às vezes o paciente começa a ter lesões, começa a ter por quê? Porque está fazendo um treino ou excessivo ou não está condicionado, como eu expliquei o atleta do final de semana. Sim. Então, quer jogar, quer praticar um futebol num nível que você consiga acordar no dia seguinte sem sentir dor, você tem de fazer outros exercícios durante a semana para estar apto para praticar aquele esporte. Exato. E isso eu acho que é fundamental. Quem passou dos 40, não existe. Mas eu jogo bola 3 vezes por semana. Mas se não fizer uma preparação muscular, acorda com dor. Exatamente, vai sofrer as E consequências. vive à base de remédio. E é importante destacar, por isso a importância, né, Daniel, das áreas da saúde se conversarem. Sim, né? O médico com o complementar. fisioterapeuta, com o treinador, o personal, enfim, porque a gente precisa buscar o melhor para o paciente, para o aluno, o melhor benefício que o exercício pode trazer. né? Essa é a nossa conduta de treinamento aqui, por exemplo, na TSDIM. Eu sempre, quando o aluno chega, a gente conversa, faz aquele bate-papo, entende a necessidade do aluno, vai buscar o melhor caminho, primeiro, para que esse aluno permaneça, né? E para que esse aluno realmente possa gozar dos benefícios mesmo do exercício físico. Então, tudo isso é muito pensado, muito programado. E volto a dizer, nosso papel também é facilitar a vida do cidadão. Otimizar. Otimizar. Então, assim, dá para você treinar, dá para você pôr na sua rotina. Inclusive, eu já te convido a conhecer aqui a TSDIM. Se você não conhece, venha fazer uma aula teste experimental aqui com a gente, conhecer o nosso trabalho. Academia climatizada. A música é boa. Olha lá, tá sabe? vendo? O clima é super legal. Os professores, o Silvio, o Alfredo, A Silmara, a Isabela, o a pessoal Isabela, todo. são gente boa. A gente procura proporcionar para o aluno realmente o que ele precisa, mas também proporcionar momentos prazerosos durante o exercício, fazer com que o aluno realmente inclua isso na rotina. Então, isso é muito importante. Então, já te convido, se você não conhece o nosso trabalho, pode chamar aí nossos especialistas, marcar sua aula teste, sem custos, venha conhecer o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito a respeito do exercício físico. Isso é muito importante. Aproveitando também, você também já segue o Dr. Daniel aí nas redes, se você não segue. Ele traz muito conteúdo legal, muita coisa interessante na sua página do Instagram, enfim, nas suas redes sociais. Então vai aparecer aí para você o endereço das redes do Dr. Daniel. Siga, porque com certeza sempre você vai ter ali uma aula como a gente está tendo agora com essas informações. E já aproveita também, compartilha esse vídeo para quem você sabe que vai fazer sentido. Vai lá no aviãozinho, compartilha esse vídeo. E também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal para você acompanhar os episódios do nosso Gymcast, que sempre a gente vai trazer bons profissionais, boas informações. Mudando um pouquinho de assunto, doutor, aproveitando, eu gostaria que você pontuasse uma coisa que às vezes é um assunto até um pouco mais sensível, mas também eu acho que é importante o profissional da saúde se posicionar a respeito e sem nenhuma forma de preconceito nem julgamento, mas a gente precisa também falar um pouquinho de impactos que acontecem na saúde do indivíduo, no caso aqui aproveitando toda a expertise do Dr. Daniel Vasconcelos, nessa parte vascular, de indivíduos que fazem uso de esteroides anabolizantes, algum tipo de hormônio, como isso é controlado, qual é o impacto, benefícios, prós e contras. Então o doutor vai falar um pouquinho também sobre isso, que acho que é importante essa informação. Ótima pergunta. Eu acho que é importante a gente alinhar isso aí. E eu acho que assim, tem havido muita controvérsia só em torno desse tema. Por quê? Porque existem pessoas que vendem sonhos para alguns indivíduos e acham que pode existir atalhos. Não existe almoço grátis.
Não tem. Jamais um hormônio, uma injeção, uma reposição, uma sobreposição vai substituir o que a gente conversou aqui. Um sono bom, uma alimentação balanceada e um exercício regular. Mas, do ponto de vista vascular, não existem, vamos dizer assim, diretrizes que contraindiquem o uso desses esteroides, sabendo que são substâncias que, em atletas de alta performance, são proibidos. Então, se o paciente vai participar de algum esporte, fazer alguma competição, o antidoping pega isso aí, e que o paciente tem que estar ciente dos riscos que ele vai correr. Para vascular, o principal fator de risco que acontece é que, não tanto com os esteroides, mas com os outros hormônios, sejam hormônios sexuais, sejam hormônios, suplementação de hormônios, estão relacionados ao aumento de ocorrência de complicações como as tromboses venosas. Então, é linear. Então, existem receptores para esses hormônios na parede das células dos vasos sanguíneos e, quando o paciente começa a fazer uso de alguns certos tipos de hormônio, existe a ocorrência de tromboses indesejadas. Aliás, ninguém deseja ter uma trombose, né? Mas, assim, muitas vezes você tem de ver com quem você vai buscar essa orientação, quem vai fazer essa suplementação e sempre perguntar os riscos. Por quê? Porque é muito desagradável a gente acabar tendo de tratar complicações de pacientes que nem sabiam que estavam correndo risco. Então, o uso dos anabolizantes para a saúde vascular não é contraindicado, mas tem de avaliar o histórico do paciente, histórico familiar, a presença de comorbidades, se está usando outros tipos. Então, nós já temos problema com o uso do hormônio feminino para contracepção. O anticoncepcional já é um fator de risco para complicações vasculares, sabe? E se o paciente que já faz uso de hormônio feminino vai chipar, como a gente fala, o chip da beleza. E vai fazer uso desses hormônios, tem de conversar com um profissional que está planejando o tratamento para avaliar e fazer a estratificação desse risco. Porque depois é muito desagradável tratar. Acaba vindo para vascular com uma complicação que poderia ser evitada se tivesse com responsabilidade. Então, ver com quem é que está prescrevendo, onde está adquirindo, qual o tempo. Tudo bem, vamos fazer uma reposição, uma suplementação, uso de esteroide. Qual o esteroide por quanto tempo? Qual o fator de risco? Quais são, doutor, ou profissional, quais são os riscos e benefícios? Não pode ser de orelhada. Vale a pena, não pode ser, exatamente, tem que valer a pena porque eu acho que assim, é pouco, a associação entre uma vida saudável e o uso dessas substâncias é pouco comum. Você nunca vai ver nenhum profissional da saúde ou educador físico indicando essas substâncias para a sua saúde. Às vezes a busca da estética, de um corpo perfeito, de uma redução de medidas ou aumento de medidas, você tem de ver muito bem onde você está pisando e entender que assim deve ser o profissional. A paciente que é mulher pode conversar com o ginecologista, com a sua ginecologista antes de fazer. Porque assim, puxa, será que tem algum risco? Como é que eu posso fazer a preparação? Vamos fazer os exames. Porque a gente sabe, no momento que não há diretrizes claras e tem muita controvérsia, tem muito interesse comercial que nem sempre está focando a saúde e o bem-estar daquele indivíduo que está fazendo. Eu tenho certeza que nenhum profissional vai indicar algo que ele saiba que vai fazer mal. Mas às vezes ele pode indicar algo que ele não sabe que pode fazer mal para aquele indivíduo. E aí? Faz sentido a gente procurar e, às vezes, se teve histórico de trombose na família ou alguma complicação vascular, antes de usar, buscar a orientação de um cirurgião vascular, para não ter de correr, vamos dizer, não vamos ter prejuízo para ter de correr atrás dele. Por quê? Um evento desses, uma trombose, uma complicação vascular, deixa o indivíduo marcado e pode levar consequências para o resto da vida. Acho que é importante a gente sempre elucidar isso, né? E como a gente disse, o papel do profissional é exatamente mostrar
o que acontece? Os prós, os contras, e aí entra a lei do livre-arbítrio, né? Quando a pessoa toma a decisão e ela toma a decisão consciente, isso é legal, porque ela sabe o que ela está... Agora, é muito preocupante quando o profissional, enfim, ou alguém que passa essa ideia para, né, a pessoa, não trazer também o que pode ser risco que aconteça. Tudo né? tem risco e benefício. Exatamente. A gente lembra da história da vacina, que era segurança e eficácia. Exatamente. Tem então, que pesar primeiro, na balança. será ali. que é seguro? Não, você vai ficar trincado, vai dobrar de tamanho, vai ficar ótimo. É isso que você quer, legal. Mas qual o risco que eu estou correndo? Exatamente. Vem junto. Vem junto e aí? A gente já viu complicações vasculares em pacientes jovens, meninas de 17 anos, 20 anos, tiveram. Por quê? Por causa de uma suplementação. Ai, eu não sabia, ai, eu não vi. Cara, não sabia. Ou assim, vamos aproveitar aqui o momento para falar. Busque saber antes. Não estou contraindicando, não tenho nada contra. Quem quiser, faça uso, seja feliz. Mas assim, vamos pesar o risco-benefício e entender. A pessoa precisa entender a que riscos ela está sendo exposta naquele momento. Saiba o que está fazendo, né? Porque é muito complicado quando a gente percebe que às vezes as pessoas procuram esses recursos e muitas vezes elas são orientadas por pessoas que só mostram que não, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, não vai ter problema nenhum, né? Eu já vi isso aí, protocolos de influenciadores. Então, assim, o Sim. cara que é sabe, se o influenciador até pode ter visto, mas assim, não existe, primeiro, que como eu falei, na literatura não existem protocolos firmados, tem muita controvérsia e às vezes o que pode ser bom para mim pode não ser bom para o Silvio. São coisas diferentes, mas assim, até o Rodrigo, meu sócio... Fizemos um podcast com ele também. Participou aqui, que ele fala... Vamos ver o atleta olímpico, que o atleta olímpico é o cara com a maior performance. Vamos ver até de suplementação alimentar, o que eles fazem. Não pode fazer nada, cara. Quase nada. Quase Quem nada. pega no doping. Exatamente. Então, assim, poxa, se o atleta olímpico, o cara que vai para fazer a competição da vida dele lá, ele não usa, será que eu, que sou um amador ou uma pessoa amadora, pode ser? Tudo bem, cada um vai fazer seu julgamento de valor, que faça e que, acho que assim... Tomara que atinja os objetivos, sabendo o risco que está correndo. Exatamente. Não vamos correr riscos desnecessários e, principalmente, ter de tratar complicações que poderiam não ocorrer se a gente tivesse sido responsável nessa avaliação. Acho que isso é muito importante a gente sempre trazer esse contexto, informar, para que a pessoa realmente saiba, né, dos riscos e benefícios. Eu acho que esse é o papel do profissional da saúde. Eu vou dar um exemplo só bem prático para os pacientes, assim... A gente na cirurgia vascular trata muitas pacientes jovens também, com quadros estéticos, de vasinhos, de varizes, semelhante ao cirurgião plástico. E assim, a paciente está fazendo reposição hormonal, está fazendo suplementação hormonal. A gente considera fatores de risco como o tabagismo. Então, quer fazer uma cirurgia por estética, vai fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia de vasinhos estética, tem de interromper isso aí para fazer a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia é segura, ou tem um risco muito, muito baixo de ter complicação, mas que na vigência do uso dessas substâncias pode aumentar exponencialmente. Então, não vale a pena. Eu prefiro não operar a paciente, sabe? Pode até, às vezes, tem alguns desentendimentos, eu prefiro não operar do que expor a paciente a um risco de operá-la numa situação em que ela está fazendo uso de uma substância que pode prejudicá-la. O fator não é a cirurgia, o fator é a somatória. Então, temos de entender isso. Assim como o cirurgião plástico não opera. Existem protocolos de cirurgia plástica que a paciente tem que assinar um documento dizendo que parou de usar, parou de fumar há mais de 30 dias. Porque se for para cirurgia plástica, tendo usado hormônio há menos de 30 dias, tem fatores estéticos e trombóticos que são relevantes aí. Muito bom. Pessoal, olha que aula, hein? Hoje nós tivemos o prazer de receber aqui o Dr. Daniel, com tanta informação importante. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para muitas pessoas.
Nós ficaríamos aqui conversando horas, horas e horas e dias, porque quando a gente fala do que a gente gosta, né, a gente percebe que é visceral, e quando a gente fala com um brilho nos olhos, é porque realmente isso pra gente é muito prazeroso. Falar do que a gente gosta, que é cuidar de pessoas, ajudar, né, essas pessoas, conduzir a saúde também dessas pessoas. Isso pra gente é muito importante, seja através do movimento, do exercício, que é o meu caso, seja através da orientação médica, né, da intervenção cirúrgica, que é o caso do Dr. Daniel. Então a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre esse assunto, mas para a gente não se estender tanto aí, com certeza outras oportunidades a gente vai chamar o doutor aqui novamente para tratar de alguns assuntos mais específicos. Então, Daniel, antes de encerrar e te passar a palavra, eu gostaria já mais uma vez de te agradecer. E mais uma vez dizer que é um prazer tê-lo como aluno, tê-lo como amigo, tê-lo como um profissional referência, como você é. E reforço mais uma vez a todos, sigam as redes do Dr. Daniel, que aparece aí para você, que você vai se beneficiar de muitas informações importantes, com toda certeza. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais, fazer o fechamento aí. E para a gente, com certeza, foi um grande prazer recebê-lo aqui hoje, doutor. Bom, eu que agradeço, Silvio. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que assim, eu acompanho o seu trabalho já há anos, como eu falei, e admiro você, admiro o crescimento que você está tendo como profissional, a condição que a TSG está dando para você, para a gente realmente ampliar horizontes, mudar paradigmas aí. E assim, é um prazer falar sobre o que eu sou apaixonado, a vascular eu sou apaixonado, falo por horas mesmo assim, sem chateação. E eu acho assim, promover a saúde. Para nós médicos também, é muito melhor promover a saúde do que tratar a doença. E tenha certeza que a promoção da saúde, 80% vai vir de cada paciente, de cada coração, de cada iniciativa. Se a gente nessa conversa aqui conseguir sensibilizar quem está assistindo para conseguir pelo menos pensar, puxa, eu podia fazer alguma coisa, como eu brinquei, no fim de semana, ou considerar, puxa, a aula de dança já pode ser uma atividade física, eu já acho que já ganhei o dia e, com certeza, conte comigo, quando eu precisar, volto aqui com prazer. Muito obrigado. É isso, pessoal. Então, depois dessa aula, eu te convido mais uma vez a se inscrever no nosso canal, mandar esse vídeo para quem você sabe que vai fazer diferença e acompanhar aqui o nosso conteúdo, o nosso material. E em breve teremos mais convidados, mais episódios. Fica sempre aí com a gente para poder realmente ter essas informações importantes a respeito do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu, tchau! Tchau.